Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Por que Jesus apareceu após a ressurreição a Tomé, a Pedro e a outros discípulos? Quando Jesus morreu, ele desceu ao lugar dos mortos, porque tinha que fazer uma obra lá. E eu tenho algumas ideias do que Jesus foi fazer, e ele não foi ficar à toa lá, não. Ele foi trabalhar e pregar. O apóstolo Pedro faz menção a isto, e muita coisa que é dúvida nossa com respeito ao Antigo Testamento, certamente foi sanada lá, porque para a eternidade não vai haver dúvida nenhuma. E Jesus foi exatamente para esclarecer junto aos mortos muitas coisas e limpar o terreno para a salvação dos que vão ser salvos. E então Jesus ressuscitou. Ao ressuscitar, ele apareceu esporadicamente aos discípulos, não continuamente, não programadamente, a não ser que ele apareceria na Galileia. E eu acredito que na Galileia ele apareceu várias vezes a vários discípulos, inclusive no capítulo 21 de João, aquela célebre pescaria de Pedro e vários outros, quando Jesus, pela madrugada, ao raiar da manhã, ele apareceu na praia, mas depois sumiu também. Ele apareceu a Tomé, que não estava no primeiro dia, 8 dias depois, ou seja, uma semana depois, quando os discípulos estavam reunidos. Jesus apareceu, em especial para o Tomé, que tinha dito que se não pusesse o dedo ali nas feridas de Jesus, ele não creria que seria Jesus. Então Jesus apareceu em especial para o Tomé e disse: Tomé, chega aqui, põe tua mão aqui e veja que sou eu mesmo. Quando o Tomé pôs a mão ali, ele ficou estatelado: Senhor meu e Deus meu, ficou impressionado. Deus respeita nossas limitações e fraquezas, ele não apoia, não assina, mas ele entende, ele respeita, sabe que nós somos fracos. Se Deus não fala comigo em profecias, sonhos, revelações por algum tempo, eu começo a ficar preocupado. Não era para isso, é fraqueza minha, mas eu preciso de que Deus acenda em mim essa chama das revelações. Eu dependo da atuação assim forte do Espírito Santo na minha vida, no meu ministério. Eu preciso, mas Deus sabe disto, e de vez em quando ele me deixa um tempo longo sem qualquer revelação nova. É sinal de que eu tenho que continuar a fazer tudo que eu tinha recebido como ordem dele de fazer. E eu tenho que continuar. Mas eu preciso de vez em quando, de algum renovo, algum ânimo novo, um despertamento. E, de certa forma, todos nós precisamos também. Jesus sabia disto. Apareceu durante 40 dias e ele não avisou que seriam 40 dias. O livro de Atos começa assim: Jesus apareceu durante 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E somente. Não falava de outras coisas. Não apareceu a nenhuma pessoa incrédula. Jesus não se preocupou, depois da ressurreição, aparecer para Pilatos, para Herodes, para sacerdotes, para fariseus, nada. Jesus apareceu somente para os discípulos. Inicialmente eles estavam trancados no cenáculo. Jesus avisou que apareceria para eles na Galileia e indicou um determinado monte, um ambiente talvez mais ermo, deserto, onde outras pessoas não estariam, somente aqueles que eram discípulos. E Paulo faz referência em 1 Coríntios que de uma vez só apareceu a cerca de 500 pessoas.
mas apareceu somente aos que criam nele, para dar orientações, fortalecer a fé. E o capítulo 21 de João é uma experiência tremenda. Jesus não aparecia, a barriga começava a roncar, os discípulos tinham deixado tudo para seguir a Jesus. O dinheiro já tinha acabado, a comida acabou, e agora? Jesus não deu orientação nova nenhuma, apenas de que eles ficassem em Jerusalém. Mas fora isso, Jesus não deu mais outra orientação. Bem, Jesus mandou que eles fossem para Galiléia e durante 40 dias Jesus apareceu para eles na Galiléia e certamente deu muitas instruções. E em uma dessas ocasiões, o Tiago, irmão carnal dele, se converteu, outros irmãos também. A Maria certamente foi fortalecida na fé, mas depois Jesus subiu, com 40 dias a ascensão, ele subiu e mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém aguardando a promessa do Pai. Bem, o episódio narrado em João 21, Jesus não aparecia, os discípulos começaram a sentir fome e o Pedro diz, bem, não sabemos o que fazer. Então, nós precisamos comer, vamos pescar. Aí o outro foi com ele também e o outro também. Então foi o Tomé, foi o Natanael, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e mais 2 de seus discípulos. Ao todo 7 foram pescar e eles foram junto. E naquela noite não apanharam nada, até que de madrugada viram Jesus na praia. E aquela experiência fortaleceu-lhes a fé. O mesmo Jesus que mandou não os abandonaria. O mesmo Jesus que mandou pregar daria o pão de cada dia. O mesmo Deus que conduziu Israel no deserto, mandava o maná a cada dia para alimentá-los, é o mesmo Deus do Pai Nosso que nos dá o pão de cada dia. Nós temos que crer que Deus vai garantir o nosso sustento, não é governo, não é INSS, não é patrão, é Deus quem vai garantir o nosso sustento, o pão de cada dia, enquanto nós nos ocuparmos da obra dele. E vale a pena entender isso e praticar. Meu irmão, você tem colocado a obra de Deus em primeiro lugar na sua vida, como coisa mais importante a fazer, mais do que seu emprego, mais do que a garantia no emprego e carteira assinada, mais do que seu salário, é fazer a vontade de Deus. Isso é o mais importante, deveria ser na vida de todo cristão. E o Pedro entendeu. E, Senhor, precisamos comer também. Sim, vamos fazer a tua vontade, mas enquanto o Senhor não der direção nova nenhuma, nós vamos então pescar para comer. E aquela célebre pescaria. E Jesus fortaleceu a fé deles. Depois eles permaneceram em Jerusalém por mais 10 dias e no dia de Pentecostes receberam o batismo com o Espírito Santo e tudo mudou para eles. E eu quero focalizar isso. Deus nunca nos abandona. Jesus mandou o Espírito Santo. Hoje é diferente. Naquele período entre a ressurreição e o derramar do Espírito, Jesus não estava ali, o Espírito Santo também não. Eles estavam certamente sendo provados na sua fé, como o Jó foi provado também. Deus não combinou com o Jó. Jó, você vai passar por uma tribulação, mas fique calmo, tranquilo, porque depois eu vou dar a vitória para você. Deus não combinou isso com o Jó. Mas também Deus não combinou nada com o Pedro. Ô Pedro, fica tranquilo aí, mas depois vai dar tudo certo. Eles ficaram numa situação difícil. Nós hoje não estamos na mesma situação. Aguardamos Jesus, não sabemos quando ele vem, cremos que ele vem muito breve e por isso precisamos estar preparados hoje, mas nós temos o Espírito Santo para nos consolar.
Enquanto Jesus não volta, nós temos o Espírito Santo, que nos acende a chama da fé, nos renova, nos fortalece, faz em nós produzir o fruto do Espírito, os dons espirituais para fazermos a obra de Deus. O Espírito Santo está em nós como consolador. Não precisamos de consolos extras, mas Deus, assim mesmo, misericordioso que é, nos dá consolos extras. De vez em quando aparece lá um dinheiro que a gente não esperava, alguém que traz uma notícia boa, ganhamos um presente aqui, alguém que se converte. Deus vai abençoando a nossa vida com coisas que Ele dá, que nos consolam e fortalecem a fé. Mas nós já temos o Espírito Santo, que é enviado para ser o Consolador. Nós temos que usar mais o Espírito Santo. Jesus não vai ficar aparecendo para nós sempre assim. Nós não vamos ter sempre revelações e visões e sonhos. O Espírito Santo quer atuar em nós diretamente, mas Deus sabe que somos fracos e precisamos. Então Ele vem e traz outras formas de consolo também. Você não tenha dúvida, você pode chegar ao quase desanimar, fraquejar, cair, mas não vai chegar lá, porque Deus não vai deixar. Você pode chegar no quase, mas Deus está acompanhando você. Ele não desampara aqueles que se entregam totalmente a Ele. Então Ele deu o Espírito Santo e Ele faz na soberania dEle coisas novas acontecerem para fortalecer a nossa fé. Fique tranquilo, nenhum Tomé vai ficar desamparado. O Tomé era do Senhor. Duvidou por um momento, Deus entendeu. Jesus apareceu de novo, em especial para ele. Você, mesmo sendo um Tomé, Deus continua amando você e sabendo da sua fraqueza e vai fortalecer você. E quando houver fome, você começar a ficar meio desesperado com o que vai fazer, creia que Deus também não vai abandonar você como não abandonou Pedro e aqueles outros discípulos. Ele vai estar com você. Deus é maravilhoso, nos conhece, cuida de nós, nos adotou como filhos, Ele nunca vai nos desamparar. Como é bom ter Deus conosco. Que você se fortaleça na fé assim, meu irmão, minha irmã.